Bom dia, Jacareí. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio, e depois de mais um feriado prolongado, você fica agora com o seu telejornal matinal ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje vamos conhecer a ordem do dia da 14ª Sessão Ordinária de Câmara, que acontece amanhã, e você vai conhecer mais sobre acessibilidade e direitos para as pessoas com deficiência. E ainda, você sabe quais são as reformas em discussão na Câmara dos Deputados? Vamos conhecer quais são e conversar sobre elas com o advogado Gilberto Silvério, que estará aqui no segundo bloco. Agora o Rodrigo Romero, jornalista aqui da TV Câmara, está com a gente e estamos recebendo também a Cláudia. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Tem algum destaque para essa terça-feira? O meu destaque é o que a gente já falou semana passada aqui do título de eleitor. Hoje é o último dia para quem vai regularizar o título de eleitor. As pessoas que não votaram nem pagaram a multa nas 3 últimas eleições, os 2 turnos de 2014 e mais o turno de 2016, se não regularizarem hoje o seu título de eleitor, vão estar excluídos os documentos a partir do dia 17 de março automaticamente. E a gente sabe, sem o título de eleitor, a pessoa não pode prestar concurso, pedir empréstimo em banco, uma série de coisas que vai prejudicar... Restrições, né? Restrições. Então hoje é o último dia. Se a pessoa não regularizar hoje, pagar uma multa que é de R$ 3,50 só e levar a documentação, o título vai ser cancelado automaticamente. Corra até o cartório eleitoral, então, você que está com a sua situação irregular com a Justiça Eleitoral. E agora aqui no primeiro bloco, nós estamos recebendo a Cláudia Martimiano, né, Cláudia? Que é lá do grupo Viva a Inclusão, que trabalha pelos direitos das pessoas com deficiência. Bom dia, Cláudia. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. O Viva a Inclusão, você estava falando pra gente, ele não é uma ONG, não tem um CNPJ. O que é o Viva a Inclusão? Isso. Nós falamos que o Viva a Inclusão é um grupo de mães. Somos em 2 coordenadoras e a gente tem aproximadamente 130 famílias que têm crianças com deficiências. Qualquer tipo de deficiência, Qualquer tem um foco? tipo. Como é que as mães chegam até vocês? Nós começamos com, que é o caso dos nossos filhos, que é com paralisia cerebral. Mas viva a inclusão, e aí foram chegando outras mães de Down, com autismo, e aí não tem como excluir, né? Porque nós queremos incluir. Então, independe de diagnóstico. Qualquer criança que possui uma deficiência. Para nos encontrar é através do Facebook. A página é Viva a Inclusão. facebook.com/Viva a Inclusão. Viva a Inclusão. Já vai cair automaticamente a nossa página. Como é que é o trabalho de vocês, assim, o cotidiano do trabalho do grupo? Então, a gente depende de parcerias, né? Nós temos 2 frentes, a frente do esporte e a frente do lazer, que o lazer é especialmente parquinhos adaptados, brinquedos em parques, né? Brinquedos adaptados em parques públicos. Então, nós temos algumas frentes. Nós precisamos de apoio do poder público mesmo ou de empresas privadas para ajudar com essas ações. Como é que essas mães chegam até vocês no grupo, assim, sentimentalmente falando, né? Porque eu imagino que quando elas têm os filhos e elas descobrem que tem a paralisia, ficam assustadas, não sabem como proceder, o que fazer. Como é que elas chegam até vocês? Então, até cada semana entram lá 3 a 4 famílias, que é através de outra mãe que tem uma criança com deficiência, né? A rotina dessas mães é muito grande, então são várias clínicas que a gente passa por dia, e aí uma vai conversando com a outra e essa mãe chega. A maioria chega assim, com muitas dúvidas, principalmente quanto ao diagnóstico. Né? Melhor médico, melhor neuro, melhores lugares, fisioterapias, e tudo a gente discute isso no grupo de WhatsApp. Então a gente tem um grupo no WhatsApp que as mães trocam informações e as que estão com as crianças já há mais algum tempo levam essas informações para essas mães que estão descobrindo agora. Elas chegam enfraquecidas, né? Mais ou menos, tem mãe, a mais nova, acho que tinha descoberto fazia um ano, assim, 8 meses, 1 ano. E aí ela chega com bastante dúvidas, mas a gente fala assim, que o Viva a Inclusão é uma família. Então a gente chama aquela mãe para conversar, às vezes alguma mãe mesmo marca o encontro sem a gente saber e vai na casa daquela mãe conversar. Então todo mundo, a gente quer diminuir a angústia, a tristeza que a gente passou quando não tinha um grupo que apoiasse a gente, como a gente está tentando apoiar. Então é através de conversa, sim, de indicações de lugares. E a gente tem agora um momento que chama partilha.
Essa partilha é uma mãe, a Patrícia, e ela reúne, né, essas famílias, sem as crianças, vai mãe, vai pai, para conversar sobre o dia a dia dessas famílias, desses cuidadores. Então esse momento está sendo bem especial, que está fortalecendo o grupo para quando a gente tiver essas ações de esporte, de lazer, essa família poder levar a criança nessas ações, que é o grande desafio, é tirar essas famílias de casa. E tem, por exemplo, eu não sei se foi uma coisa particular sua ou tem outros casos de chegar um pouco revoltadas mesmo. Sim. Por que comigo? Por que na nossa família? Acontece, vocês têm um trabalho psicológico também sobre isso? Quando essa parte a gente fala que é de revolta, até algumas pessoas chamam de luto, elas expõem mais no particular, né? Então, assim, acontece sim de ter, mas a gente fala assim, que não fazemos um trabalho social, né? De assistência social, mas nesse momento da partilha elas conseguem. Elas conseguem, até o momento do café, a gente fala, né? No momento do café, elas conseguem se abrir um pouco mais e contar como é que foi a parte da UTI. A parte da UTI acho que é uma das partes mais tristes mesmo, né? Que a maioria das crianças ficam na UTI. E acontece o luto, mas eu acho que o luto, elas meio que resolvem mais entre família mesmo. Para a gente já vem depois de 8 meses, 1 ano, e aí a gente mostra o positivo. E daqui para frente, o que a gente pode fazer? Né? E aí todo mundo se ajuda. Tá certo. Cláudia, você falou aí de parquinhos adaptados. Um projeto de lei aprovado na Câmara Federal prevê que brinquedos de parquinhos devem ser adaptados a crianças com necessidades especiais. O projeto veio do Senado e só precisa da sanção do presidente da República para virar lei. Pelo menos 5% dos brinquedos e equipamentos de lazer em espaços públicos têm de ser adaptados e devem permitir o acesso também de pessoas com deficiência visual. Acompanhe na matéria da Rede Legislativa. 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E essa deficiência pode sim desaparecer para você. Se eu sou um cadeirante, mas onde eu vou eu ter acesso, aquilo deixou de ser um problema para mim, porque eu tenho acessibilidade onde eu vou. Para a deputada Rosinha da ADEFAL, as adaptações não devem ser encaradas como custo, e sim investimento. Ela conta que tinha muita dificuldade para usar os brinquedos na infância, mas a sociedade deve dar condições para que toda criança possa brincar e se divertir. É direito nosso, constitucional, que nós temos o direito ao lazer. E que para isso aconteça, é preciso que haja investimentos de toda a ordem. Lazer é saúde, lazer é vida, lazer faz parte, né, do ser cidadão. Muito bem, aí a gente acompanhou aí da Rede Legislativa, mas você já sabia que em Jacareí, desde outubro de 2015, uma lei aprovada pela Câmara Municipal obriga a instalação de brinquedos adaptados em áreas de lazer, parques públicos e privados da cidade. De acordo com a lei municipal, 20% dos brinquedos em área de lazer públicas devem ser adaptados. Vamos rever uma matéria do arquivo da TV Câmara sobre essa lei. Brincar no balanço do parque pode ser uma atividade simples e habitual para algumas crianças. Para outras, essa simples brincadeira pode ter um significado muito especial. A alegria estampada no rosto de Micaela e Rafaela mostra a importância dos parques adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais. Porque daí faz mais uma criança feliz, né? Porque a importância do parque adaptado é porque daí a gente pode levar as nossas crianças cadeirantes para eles se divertirem também, né? Micaela, já aconteceu de você ir no parquinho e não ter como você brincar? Aconteceu já. E aí, o que você sentiu? Muito triste. Você ficou triste? Fiquei. E quando você foi no parquinho e tinha o brinquedo para você brincar, o que você sentiu? Fiquei feliz. É bom quando dá para brincar no balanço? O que você sente? É bom quando dá para brincar no balanço. Muitas vezes. Teve vezes que ela chorou e eu chorei junto por não ter um parque adaptado, né? Alessandro compartilha da mesma satisfação de Roberta quando encontra os parques adaptados para levar a filha. E ele ressalta a importância desse espaço. Porque ajuda muita gente, né? E também
incentiva as crianças a vir mais, entendeu? Os pais levam as crianças para brincar no parquinho, tem brinquedo para eles brincarem. E espero que é um incentivo para as outras mães também, né? Que venham, tragam a criança para brincar, tudo. Assim como Micaele e Rafaela, agora outras crianças portadoras de necessidades especiais terão mais acesso em todos os parques públicos e privados de Jacareí. Oferecer essa possibilidade foi uma preocupação do vereador Rogério Timóteo por meio da criação do projeto de lei que obriga a instalação de brinquedos adaptados em áreas de lazer. Porque a pessoa que é deficiente, ela já tem uma dificuldade muito grande de encontrar certa mobilidade, né, um rebaixamento de guia, e algumas áreas assim ela não consegue brincar. Então, tendo esses brinquedos vai alegrar mais essas crianças, alegrar mais o pai, alegrar mais a mãe. Nós queremos dar para essas crianças um pouquinho mais de razão de viver, porque já basta a deficiência automotora que ela tem e agora a dificuldade de encontrar um pouquinho de lazer. Então, por isso que nós colocamos esse projeto para que elas tenham um pouco mais de lazer na cidade de Jacareí. Muitos desses brinquedos, como o balanço, gira-gira, eles vão permitir melhorar as reações de equilíbrio e as reações de endireitamento do tronco dessas crianças, além de coordenação motora. Né? E a gente também não pode esquecer de falar da inclusão social. Então é o momento dessas crianças interagirem com outras crianças da mesma idade e também um momento de lazer. E esta é uma ideia que vem ganhando espaço e pessoas preocupadas em oferecer essa oportunidade às crianças. Durante a produção desta reportagem, conhecemos o projeto Ana Laura Parques para Todos, iniciativa criada por Cláudia e Rodolfo Fischer. Há 4 anos eles perderam a filha Ana Laura e então resolveram criar o projeto na intenção de homenageá-la. Um pouco depois dela ter ido embora, nós fizemos uma viagem e num parque que nós vimos um brinquedo acessível. E a minha esposa teve a ideia, será que isso existe no Brasil? Será que isso pode ser uma ideia para a gente levar? Pode ser um projeto para a gente tocar? E quando eu voltei ao Brasil, eu procurei a Prefeitura de São Paulo e procurei a ACD. E me dei conta que, de fato, parques com brinquedos acessíveis são muito poucos. E parques apenas com brinquedos acessíveis não existem praticamente. E aqueles que existiam eram mal mantidos. Aí nós tivemos a ideia, nós passamos a organizar e a nos informar a respeito disso e criamos o projeto. Ana Laura não era uma criança com necessidade especial. De acordo com Rodolfo, é importante que haja mais investimento e cuidado nessa área. São crianças que têm um sorriso no olho, um sorriso na boca, que têm necessidade de brincar também. Mas por uma série de razões, as pessoas que não trabalham com isso, e as pessoas, obviamente, além dos parentes e dos amigos dessas pessoas, elas não se aproximam. Então, eu percebi que havia muita carência nesse segmento. E aí decidimos trabalhar aí, que seria uma forma legal da gente homenagear a Ana, não é? Em Jacareí, o Parque dos Eucaliptos e o Parque da Cidade contam apenas com balanço e gira-gira adaptados. Com a implementação do projeto de lei, todos os parques devem receber mais variedades de brinquedos. Em 28 de outubro, o projeto de lei foi sancionado pelo prefeito Hamilton Mota. De acordo com Rogério Timóteo, 20% dos brinquedos de cada parque deverão ser obrigatoriamente adaptados. Eu gostaria de, que não fosse só na cidade, mas sim nos bairros também, né? Que nem no bairro onde eu moro tem um Educa Mais, tem uma academia ar livre. Eu acharia interessante que também pudesse ter nem que for um brinquedo adaptado para uma criança assim especial. Eu observo que a melhora está sendo gradativa. Então existem alguns centros urbanos que a acessibilidade ela é maior. Isso vem crescendo bastante, de acordo também com algumas influências que a gente tem, principalmente no estado de São Paulo. Muito bem, acompanhamos aí uma matéria do nosso arquivo da TV Câmara Jacareí. Cláudia, a gente viu agora
as deputadas falando, né, a importância da lei, vamos ter uma lei federal, mas já existe legislação estadual e como vimos agora na reportagem, desde 2015 em Jacareí também já existe uma lei em relação ao tema. Como é que é isso na prática? Sim, a gente fala assim, que lei é o que não falta para esse tipo de assunto, da acessibilidade em parques. Até a gente segue muito a lei de 2010, que é a 10.098, que é de 2000, desculpa. Então, assim, desde 2000 já tem a própria Constituição, já fala, né, que a criança, o cidadão tem direito à educação, ao transporte e ao lazer. Então, assim, existem as leis, mas na prática, lógico, não são seguidas, né? A gente realmente tem que fazer um movimento, tem que mostrar que essas crianças existem. Quando eu fui procurar algumas prefeituras, é isso que me colocam. Vamos achar onde estão essas crianças. Então, a gente mostra, através do projeto, foi isso. Vamos juntar essas famílias para mostrar que elas existem e que tem público para ir nesses parquinhos, né? Nós conseguimos, em dezembro do ano passado, em São José dos Campos, o primeiro parquinho adaptado aqui do Vale. Dentro do Parque Santos Dumont, são 6 brinquedos adaptados. Foi uma festa, né? Foi uma festa para todo mundo. Então, assim, é uma luta nossa, de correr atrás, de se juntar e fazer valer a pena essa legislação. E aqui em Jacareí, como é que está essa... Então, em Jacareí a gente conversou ano passado um pouquinho, mas o vereador que nos ouviu, ele não está mais, né? Não está mais atuante, então esse ano vai ser uma nova batalha. O nosso grupo tem famílias de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e até Pinda. Então, tem um momento que a gente vai nas prefeituras para conversar. Aqui, logo, logo, a gente vai aparecer. E agora já temos mais uma lei, então, agora aí, provavelmente vai ser sancionada pelo presidente da República, a lei federal, já passou pelo Senado, quer dizer, mais um... Temos nas 3 esferas, estadual, federal e municipal. Não dá para fugir mais. E em Jacareí diz que 20%, né? Quer dizer, ela ainda determina mais do que o mínimo da lei federal. Que é o 5%. Eu estou bem feliz, até como a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente tem uma pessoa no grupo de 30 anos, temos algumas pessoas, elas falam, antes não tinha nem como discutir, né? Não tinha, as famílias também nem levavam essas crianças para fora. Então, nós temos a legislação, temos pessoas atuantes que querem fazer acontecer, realmente chegar o momento certo para a gente se encontrar e fazer valer a legislação em Jacareí. E como é que vocês fazem para conscientização das pessoas em geral? Você falou que as leis existem, mas não são cumpridas. A gente vê, por exemplo, um exemplo gritante, que é no estacionamento. Tem várias vagas destinadas a pessoas que são pais de pessoas com deficiência, e a gente vê a pessoa que vai lá, estaciona o carro e não tem nenhum parente que tem deficiência. Como é que faz o processo para conscientizar isso? Porque é uma coisa inacreditável que as pessoas têm lá a lei, marcado o lugar, e as pessoas vão lá e estacionam onde não devem. Isso acontece muito, assim. Tem uma mãe que trouxe para o projeto uma multa que chama multa consciente. É uma brincadeira, né? Uma forma, não é legal, né? Mas é uma forma de dar uma mexida com aquela pessoa que estacionou errado, né? Acontece muito, muito mesmo. Mas através dos movimentos, a gente precisa sempre reforçar. Então, por exemplo, nós fazemos movimentos nos parques públicos. Então, a gente mostra, a gente conversa, nós temos folders que a gente entrega com alguns direitos das pessoas com deficiência, através da informação. A gente sempre briga para que seja através da informação, levar informação para essas pessoas. Essa pessoa que estaciona na vaga que não né? Ela tem informação, tá ali, né? Realmente isso daí é questão de educação, né? Existe muito preconceito ainda com o pessoal com deficiência? As pessoas olham um preconceito meio velado? É bem isso que passou na reportagem. Quem não tem amigo ou família com deficiência, eles não chegam. Não tem essa preocupação. Não chegam. Não tem o olhar, né? Ainda existe o egoísmo, né, de muitas pessoas. A gente trabalha muito através do amor, sabe, no projeto. A gente leva, se eu falar muito eu choro. A gente leva a informação através do amor. Independente se tem deficiência, se é gordo, se é negro, japonês, indiano, seja o que for. Existe preconceito, né? Então olhar para o outro, colocar no lugar do outro. É através disso que a gente quer levar a informação do que é ser um deficiente, como lidar com essas crianças com deficiência, através da informação e do amor. Tá certo. Bom,
Já que a Cláudia está quase chorando aqui, mas não vamos deixar... Vamos saber se vai cair água do céu também. Vamos saber agora como fica o clima hoje e amanhã na previsão do tempo da Clima Tempo. A terça-feira terá temperaturas mais amenas aqui em Jacareí. A frente fria dá passagem ao sol, que deve aparecer na cidade durante boa parte do dia. A umidade relativa do ar fica em 56%, sem chances de chuva. A mínima marca 15 graus e a máxima deve chegar aos 25. Amanhã não teremos grandes mudanças. A quarta-feira será um dia de sol com poucas nuvens. A umidade do ar fica em 54%, também sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 13 graus de mínima e 25 de máxima. E aproveitando aqui o embalo, vamos saber agora onde estão os radares móveis na cidade de Jacareí. Hoje, terça-feira, os radares estarão na Avenida Dom Pedro I, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Avenida Major Acácio Ferreira, Rua Padre Eugênio, Avenida das Letras e Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão na Avenida São Jorge, Avenida Elmira Martins Moreira, Avenida Lucas Nogueira Garcês, Avenida Dom Pedro I e também na Rua Expedicionário Armando Cavalcante e Avenida Major Acácio Ferreira. Aí vimos os radares móveis. A gente falando em trânsito, Cláudia, como é que é o transporte público na cidade de Jacareí? É um transporte que consegue atender essa população com deficiência? Que você falou de mães, nem todas as famílias podem tem carro particular, ou os deficientes têm carro adaptado, que podem estar se deslocando pela cidade. Muita gente ainda necessita do transporte público. Qual que é a realidade em Jacareí? Sim, até a minoria, né, lá das nossas famílias que realmente tem o seu próprio veículo, né? E eu tive uma experiência até comigo na semana passada com meu filho. Foi um motorista que foi em Jacareí, nós saímos de Jacareí e fomos pegar a Dutra, né, no transporte público. E ele, além de pequeno, ele tem 6 anos, né, o Augusto, ele foi subir e o motorista estava com pressa. Então, eu queria que ele subisse, porque ele começou a andar, ele tem 6 anos, começou a andar há 8 meses. Eu queria que ele subisse sozinho para ele testar, né, degrau e tal. E o motorista não teve paciência. Aí eu vi que o motorista já estava acelerando o carro, eu peguei ele no colo e subi, né? Então, isso é uma das experiências, né? Então, ainda tem muita coisa para melhorar, principalmente a educação das pessoas. E, de novo, de colocar no lugar do outro. Os bancos da frente também não tinham espaço, era no dia de semana de manhã, pessoas de 30, menos de 30 anos sentados nos bancos preferenciais. Então, ainda tem muito, principalmente, acho que no transporte público, tem muito que melhorar. Quer dizer, não é só o veículo estar adaptado, não é só ter a cadeira preferencial, as pessoas também têm que fazer a sua parte. Isso é mais difícil do que a lei? Você acha que é mais difícil mudar esse comportamento do que criar leis? Sim, eu acho, com certeza. A educação. Porque pela legislação a gente consegue algumas coisas, né? Mudanças arquitetônicas, né? Urbana, própria adaptação dos veículos, dos ônibus, mas a educação das pessoas, se não mudar, não adianta, porque o assento está ali, está escrito, tem as placas, mas se a educação, se a pessoa não tiver a educação e se colocar no lugar do outro, não adianta. Então tem muita coisa para melhorar no ser humano mesmo, né? Parar um pouquinho com o egoísmo, com a pressa e se moldar dentro das realidades. As pessoas que quiserem, então, entrar em contato com vocês, pode passar o endereço, o e-mail? Isso, o principal canal é o Facebook. Então, pela mensagem inbox, né, no Facebook, a gente responde. Somos 2 coordenadoras, eu e a Érica. Então, Viva a Inclusão, a página do Facebook. Muito bem. Para a gente finalizar esse tema, como que estão as calçadas públicas aqui, as calçadas da cidade de Jacareí? Temos até um amigo do projeto que se mudou, né, de Jacareí depois que ele virou cadeirante, né, sofreu um acidente, porque não conseguia se locomover na cidade de Jacareí, né? E foi para São José dos Campos, eu acho.
Então, assim, acho que o transporte público está adaptado, mas as calçadas, eu faço um percurso da minha casa até a escola do meu filho, duas vezes da semana nós vamos andando. Quando ele não andava, era colo. Totalmente no colo, né? Porque ele andou um bom tempo dando a mão. Mas dando a mão nas calçadas, que uma hora ela é íngreme, depois vira um degrau, do nada aparece um degrau, não tem asfalto contínuo, então era colo. Ele não conseguia andar dando a mão para mim, ele tropeçava. E aí eu posso puxar o braço sem querer, pode acontecer alguma coisa. Então ia no colo. Tem bastante coisa para se fazer em Jacareí quanto à acessibilidade. Bem. Bom, infelizmente vamos encerrar esse primeiro bloco. Agradeço a tua presença, Cláudia. Muito obrigado por falar desse tema tão importante. Pode voltar sempre que vocês quiserem. A TV Câmara está aberta a esses temas e outros mais ligados à cidadania. Eu que agradeço muito, né, a vocês pelo convite. A gente falava que antes era difícil, né, era mais difícil esse assunto. Então agora eu acho que nós estamos aparecendo mais, as crianças. Eu queria até dar um recado, né, para as famílias que, se puderem, saiam mais de casa, né? Levem os seus filhos nos parques públicos, no shopping, saiam de casa, né? As nossas ações é para essas famílias tirarem as crianças de casa e conviver com as outras crianças, que a gente precisa fazer essa inclusão de verdade. Então, obrigada. Tudo bem, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco continuamos com o nosso Bom Dia Jacareí. Bom Dia Jacareí está de volta e segue aqui conosco o jornalista Rodrigo Romero, e agora recebemos também o advogado Gilberto Silvério. Bom dia, Gilberto, seja bem-vindo. Bom dia, Elton, bom dia, Rodrigo. Tudo bem, Gilberto, que nos bastidores estava contando aqui pra gente que participou da criação da TV Câmara, Gilberto. Sem dúvida, realmente foi um prazer, estou muito feliz de estar aqui, realmente contente mesmo de ver o espetáculo que está, né? Esse trabalho aqui, sério. Parabéns, né? Legal. E ele está aqui com a gente hoje para falar sobre as reformas. A reforma trabalhista foi aprovada pelos deputados na última semana e agora segue para o Senado. Mas ainda temos duas outras reformas que serão levadas ao plenário e estão gerando muita discussão. Acompanhe no vídeo da TV Câmara Brasília quais são essas reformas que estão sendo discutidas e votadas no Congresso Nacional. Olá! Você sabia que propostas importantes que podem mudar a sua vida estão sendo discutidas e votadas aqui na Câmara dos Deputados? O déficit é muito grande. Inverídico. Existe sim déficit, tá? Janeiro a outubro somou 202 bilhões de déficit. Desminto! Não é o dado correto. A questão, de novo, é quem paga. Nós temos que apresentar uma solução. Precisamos afastar o candidato do dinheiro. Estabelece o financiamento público. Lista fechada. Você dá poder por eleitor e também você fortalece os partidos. É para proteger muitas pessoas que em 2018, numa lista aberta, estariam fora. Diante da grave crise econômica que nós estamos atravessando, dar segurança jurídica ao empreendedor, ao investidor. Queremos criar emprego? Óbvio que queremos. Entretanto, que tipo de emprego queremos criar? Não existe crescimento de nação sem um trabalhador protegido e não é tirando o direito. O acordo coletivo prevalecendo sobre o legislado é algo que tem que ser benéfico ao trabalhador. Tudo bem, vimos aí reforma política, reforma trabalhista e reforma da Previdência. A trabalhista foi aprovada, segue para o Senado, é isso, Gilberto? Como é que pé que estão essas reformas hoje no Congresso? Ok. Em relação à reforma trabalhista, de fato, ela foi aprovada na Câmara, né? Um projeto totalmente alterado em relação ao substituto, né? O original, aliás, e segue agora para o Senado. Como é uma lei ordinária, ela necessita de um quórum simples, né? Então, passou fácil na Câmara, mas agora no Senado nós vamos ver. Existe uma série de especulações aí. E a reforma trabalhista, é importante a gente entender ela do ponto de vista da conjuntura, né? Se é necessário ou não fazer reforma, se ela é interessante ou não. Nós estamos numa crise econômica, isso é real, mas o que nós temos assistido, do que, né, surge aí desse processo legislativo, de autoria inicial do Executivo e que a Câmara aprovou, ela vai na contramão no sentido de criar empregos, né? E essa reforma, ela trabalha sobre 3 eixos importantes. Ela atua no sentido de
dificultar o acesso à justiça do trabalho também, né? De criar barreiras. O trabalhador é obrigado a pagar para acessar a justiça, se perder, vai ter que pagar um honorário do advogado da parte contrária. 2, ela atua no sentido de afastar os sindicatos também, né, criando negociação direta do trabalhador com o patrão, ou criando comissões, né, no âmbito da fábrica para fazer a negociação, que é a ideia do negociado sobre legislado. E 3, na verdade, é justamente esse tema, né, do negociado sobre o legislado, que realmente não está muito claro para a população. Ou seja, o que for pactuado entre patrão e empregado, patrão e a comissão, ou patrão e o sindicato, vale sobre a lei, vale sobre as convenções coletivas assinadas com os sindicatos patronais e trabalhadores. Então, realmente, no Senado vai ser uma batalha muito grande, mas nos próximos dias a gente vai ver para onde vai, né? E é isso, sendo aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, já passa a valer, saiu no Diário Oficial, já temos uma nova realidade no mundo do trabalho no Brasil? Sim, realmente uma revolução ao contrário, né? Mas há um prazo aí, né, chamado vacatio legis, né, que é o prazo que demora para a lei vigorar. Geralmente é 180 dias. Nesse projeto de lei, quer dizer, diante de tantas irregularidades, né, de tantos elementos, né, contra os trabalhadores, também o prazo é reduzido, é 120 dias para entrar em vigor essa nova legislação. Então, realmente vai ser uma briga, né, para a gente disputar, né, nesse mercado de trabalho aí, né, um emprego com qualidade e, sobretudo, emprego, né? E é uma reforma, a gente vê muitas reclamações sobre a reforma trabalhista, mas é um setor que não tinha essas regras mudadas desde quando foi criada, 70 anos atrás. Mesmo assim, você ainda tece muitas críticas à reforma ou é assim, uma reforma que tinha que ser feita, mas não desse jeito? Como é que você enxerga isso? Não, o primeiro, o que não é fato, que é dito que a CLT nunca foi modificada, era de 1943, mas a CLT já sofreu infinitas modificações, ao gosto dos governos de plantão, ao gosto da composição, né, que nós temos do Congresso Nacional hoje, que é predominantemente patronal. Então, sempre houve alterações. Então, há uma necessidade de preservar direitos hoje. O que acontece, nós estamos fazendo agora, em 2017, 100 anos da primeira greve geral no Brasil. E essa primeira greve geral, forte, em 1917, ela brigava por jornada de trabalho, né, reduzida, por carteira assinada, por salário, por férias, por 13º. E agora nós voltamos atrás. Essa modificação que foi feita realmente era substancial. E o que é pior, Rodrigo, é que ela desfigura um conceito da Constituição de 88. Nós temos uma Constituição cidadã, que é a Constituição de Direitos Sociais. E todas essas reformas vão no sentido contrário disso, de tirar direitos sociais. A Constituição, ela diz, né, que no conflito de capital e trabalho, ou na linguagem o capital e o trabalho são gêmeos inimigos, né? Não é Marx que diz isso. Quem disse isso foi o Papa Leão XIII, em 1888. Então ele disse que no conflito entre capital e trabalho há que se proteger o trabalho entre o capital e o trabalhador. E é isso que disse a Constituição de 88. Então essas reformas vêm no sentido contrário. Essa reforma protege o capital, protege o lucro e desprotege completamente os trabalhadores. Tira o sindicato, né, do processo negocial, enfraquece, tira o justiça do trabalho, de fazer a mediação, né, de garantir direitos. Então mudanças sempre houveram, inclusive na própria Constituição. Nós estamos aí com 80 emendas constitucionais e todas vêm no sentido de desfigurar o Estado e retirar direitos sociais e direitos trabalhistas e previdenciários. Mas deixa algumas coisas mais facilitadas, por exemplo, dividir as férias em 3, não lembro agora outros pontos que também deixam mais facilitado isso aí. Mesmo isso aí, o senhor enxerga como retrocesso? Sim, um retrocesso, porque na verdade essa legislação que foi aprovada na Câmara e que pode ser votada no Senado, ela coloca o trabalhador como uma peça do sistema, que o patrão pode usar, né, a hora que quiser. Você falou das férias, mas em relação à jornada de trabalho, vamos fazer uma conta simples. Eu tenho 3 trabalhadores que trabalham 8 horas diárias, somando dá 24 horas de trabalho diária. Pela nova proposta, eu posso ter 2 trabalhadores trabalhando 12 horas. Ou seja, aumenta, né, a jornada de trabalho, aumenta o trabalho. Em relação às férias, o trabalhador não. Outra coisa é o seguinte, se for bom para os trabalhadores têm que ser ouvidos. Não, vamos fazer uma discussão ampla com a sociedade. Porque, tanto é que o governo atual está com 95% de reprovação. Né? Hoje, eu estava lendo na Folha desse final de semana que também 90% da população me parece que quer eleições, né,
Gerais porque não está contente, ou seja, a reforma pode ser boa, né? Não, e essa não é, mas pode ser que venha uma reforma boa, mas os trabalhadores têm que ser ouvidos. Esse é o processo que tem que ser conduzido, né? Está faltando democracia, está faltando transparência e há um assodamento extraordinário nessas reformas aí. Tudo em benefício, na verdade, de uma minoria e não dos trabalhadores como um todo. Muito bem, nós vamos falar ainda da reforma, das outras reformas da Previdência Política, mas antes vamos voltar aqui para a Câmara Municipal, para o que foi decidido no plenário da Câmara. Na semana passada foi realizada a 13ª sessão, que aprovou 5 projetos no plenário. Vamos rever como foram essas votações no resumo da sessão. 5 processos foram aprovados na 13ª sessão ordinária, que aconteceu quarta-feira, dia 26, na Câmara Municipal. 3 deles foram de autoria do prefeito municipal Isaías Santana. O primeiro vetou parcialmente o projeto de lei de autoria do vereador Fernando da Ótica, que institui a Semana da Educação Alimentar de Jacareí. O veto foi aprovado pelo plenário. O jurídico do prefeito, ele observou que essa parceria não é possível, né, dentro desse projeto. Então é por isso que ele vetou, que o vereador Fernando também entendeu, todos os vereadores entenderam que no caso dessa parceria não seria possível nesse projeto do vereador Fernando. O segundo processo, que altera as referências dos cargos dos servidores da administração direta e indireta e, consequentemente, concede aumento no salário de 1.102 colaboradores, também teve a aprovação unânime dos vereadores. Esse aumento veio favorecer a referência 1 e 2, que passa a ser a referência 3. Então, a referência 1 atingiu 492 servidores, que tiveram um aumento de 18,56%. A referência 2, que passou a ser 3 também, atingiu aí 610 servidores, que passam a receber aí, tiveram um aumento real de quase 12%. O terceiro processo aprovado, de autoria do chefe do Executivo Municipal, tratou de otimizar o trabalho da Secretaria de Assistência Social, a fim de conceder a remissão de débitos tributários em Jacareí. O prefeito ele colocou nessa alteração que no caso dos munícipes que têm o NIS, que é o número de identificação social, no caso deles passariam a obter o débito, passaria a obter a remissão dos débitos sem a presença de um assistente social no local, né, na sua residência, para poder comprovar a situação de vulnerabilidade social. Né? Nesse caso aí trazia um certo desconforto ao munícipe, querendo dizer para ele que a prefeitura, que o órgão estava desconfiando da sua situação. Então o NIS já é um documento que identifica o morador numa situação de vulnerabilidade, uma situação de baixa renda. O quarto processo aprovado tratou de alterar a lei vigente que permite doações à Santa Casa através da conta de água do SAI. Dr. Rodrigo Salomão, autor do projeto, incluiu outro hospital da cidade para que também seja beneficiado. A gente acha justo, pela história que tem o São Francisco como uma importante instituição filantrópica da nossa cidade, contemplar essa instituição também nessa lei. Por isso a gente pediu a alteração para que incluísse também o Hospital São Francisco. A partir de agora, o munícipe, a hora dele aderir essa possibilidade de doação, ele vai poder apurar, ele vai poder optar ou pela Santa Casa ou pelo Hospital São Francisco. As pessoas estipulam o valor, se quer doar 5, 10, 15, 20, quanto puder doar por mês, assina um termo de adesão e a qualquer momento ela pode cancelar esse termo de adesão e a cobrança ela é suspensa. E, finalmente, o quinto processo aprovado em primeira discussão tratou de alterar a lei orgânica do município em relação à apreciação de contas anuais do prefeito. Os autores foram Lucimar Ponciano, Dr. Rodrigo Salomão, Sônia Patas da Amizade, doutora Márcia e Paulinho do Esporte. Que a gente entende que analisar as contas do setor público, do executivo, são muitas matérias, várias pastas diferentes, várias legislação pertinente que o prefeito tem que acompanhar. Então a gente entende que o prazo que vem colocado para a gente analisar é curto, tanto para as comissões e também para a análise individual do vereador. Então o propósito especial desse projeto é a gente ter mais tempo para analisar
com competência, se precisar parecer técnico, ter esse espaço para a gente correr, para a gente poder analisar as coisas como tem que ser bem analisado. Foram adiados os seguintes processos: o veto parcial do prefeito para a lei que torna obrigatória a divulgação de medicamentos disponíveis na rede pública municipal, de autoria da vereadora doutora Márcia, por 1 semana, e a instituição de um intérprete de Libras na recepção da Câmara Municipal, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, por 3 semanas. Muito bem, você acompanhou o resumo da sessão da semana passada. Agora o repórter Daniel Mendes está no plenário da Câmara e traz pra gente as informações da sessão que acontece amanhã. Bom dia, Daniel. Bom dia a você, Elton. Bom dia a todos que assistem. Bom dia, Jacareí. Pois é, amanhã nós temos 6 processos na ordem do dia, entre eles 3 vetos que serão apreciados aqui pelos vereadores durante a 14ª sessão ordinária do ano. Os 3 vetos são os seguintes. O primeiro deles é o veto parcial à lei que torna obrigatória a divulgação dos medicamentos fornecidos na rede municipal de saúde e da outras providências, o veto de autoria do Executivo. O segundo veto, também de autoria do Poder Executivo, é o veto parcial aos autógrafos da lei complementar que altera a redação dos artigos 2, 48 e 50 da lei de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. E o terceiro veto, também que será apreciado amanhã pelos vereadores, é o veto total aos autógrafos da Lei número 6.112 de 2017, que dispõe sobre a permanência de ambulância equipada nos parques de diversões ou obrigatoriedade de seguro contra danos causados por seus equipamentos e também da outras providências. Esses são os 3 vetos que serão votados amanhã. Os vereadores vão decidir se mantêm ou derrubam o veto do prefeito municipal. Temos também o 4º processo na ordem do dia, é o processo que altera a Lei Municipal número 4.954, de 30 de março de 2006, que obriga os estabelecimentos bancários e congêneres situados neste município a adotarem em suas agências guarda-volumes para o uso dos seus clientes durante permanência no banco. A autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão. O 5º processo, que também está previsto para votação amanhã, durante a 14ª sessão, é o que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar e disponibilizar ao público a lista de medicamentos ou correlatos fornecidos pelos Ministérios da Saúde no Programa Federal Farmácia Popular e também da outras providências. A autoria desse processo é a vereadora doutora Márcia Santos. E, por último, também na ordem do dia, é o projeto que acresce ao parágrafo único do artigo 10 da Lei 5.784 de 2013, que estabelece normas para denominação e alteração de nomes de próprios vias e logradouros públicos e dispõe sobre o emplacamento de vias e logradouros públicos no município de Jacareí, nos termos que especifica. A autoria deste projeto é da vereadora e presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano. Esses são os 6 projetos que estão previstos na ordem do dia. E, Elton, haverá também o uso da tribuna livre pelo senhor Roberto Coimbra de Prado. Ele que é da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, da seção Jacareí. Ele vai abordar o tema Dia do Combatente de Jacareí, de acordo com a Lei Municipal de 2005, a Lei 4.894. Então, haverá então o uso da tribuna livre pelo senhor Roberto Coimbra do Prado. Esses são os processos e também o que vai acontecer amanhã durante a 14ª sessão ordinária do ano. Lembrando que a sessão começa às 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e também é aberta ao público. Voltamos ao estúdio. Muito bem, aí vimos a sessão de amanhã com o Daniel. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. E nós vamos voltar a falar agora das reformas em discussão lá no Congresso Nacional. Fomos para a rua e perguntamos se as pessoas estão por dentro e o que elas acham das reformas. Basicamente da reforma da Previdência, né? As leis trabalhistas e a terceirização aí que estão querendo deixar livre, né? Sem restrições. Vai ter greve, que as pessoas estão paralisando. Algumas pessoas dizem que não é uma coisa para fazer, por exemplo, né? Eu acredito que eles falam isso em questão da empresa, para a gente poder ir trabalhar, não parar. Então, a gente vê sim, mas eu não participo. Sobre a reforma, sobre a Previdência, sobre a terceirização, pelo que está mostrando na TV, não é uma boa para os trabalhadores.
Para nenhum trabalhador, a reforma, do jeito que está sendo feita, não é bom para os trabalhadores. Trabalhista e da Previdência, as mais importantes, né? As que estão mais, assim, atingindo mais o povo. Vai impactar diretamente os trabalhadores que são registrados na carteira de trabalho, né? Vai mudar muito a forma. Vai ficar menos oneroso para as empresas. O que onera a empresa muito são os encargos tributários. Então, acho que, na minha opinião, a reforma tinha que ser aí, não nos direitos dos trabalhadores. São válidas, deveria consultar a população, né? Como todos os trabalhadores também, não só a Câmara, mas participação de várias pessoas, né? Não só entre eles. Ver a opinião das pessoas, talvez entrar o sindicato também. E você acha importante acompanhar essas discussões? Eu acho. Eu sempre estou ouvindo a opinião de um, de outro. E ficou assim meio dividida, não sei quem fala a verdade, né? Sim, extremamente importante. Eu acho que, na verdade, a gente está nessa situação que está hoje por falta de conhecimento das pessoas do que realmente acontece e como realmente funciona, né? Sim, acho que tem que ser mais claro, mais objetivo. Acho que tem muitas pessoas assim que talvez até estejam lutando por objetivo, mas nem sabem o que é realmente. Eu acho que tem sim que ter um entendimento maior. Eu acredito que poucas pessoas têm um conhecimento real do que está acontecendo. Sabe? Elas sabem que vai ter uma reforma, elas sabem que vai trazer as atrações, que elas serão prejudicadas, mas de fato o que vai acontecer, acho que poucas pessoas sabem. Não está muito claro isso para a população. Gilberto, uma ideia do que está sendo discutido no país, todo mundo tem, né? Acompanhando, às vezes mistura alguma coisa ali, mas as pessoas, você acha que as pessoas estão por dentro do que realmente está sendo votado lá no Congresso Nacional? Olha, aos poucos as pessoas estão se dando conta, realmente, mas não tem realmente a noção, até porque o processo está muito atropelado, né? Tanto a reforma da Previdência, que foi cogitada uma série de ideias, né, que aumenta a idade a aposentadoria, mesmo tempo de contribuição, e aí o Congresso alterou, então as pessoas já não sabem, existe um projeto substitutivo que ninguém sabe o conteúdo dele, né, em relação aos direitos previdenciários. Em relação à reforma trabalhista, também, né, enquanto todo mundo vai focado na reforma previdenciária, preocupado com a sua aposentadoria, com suas pensões, o Congresso ele fez uma série de alterações, mexeu em 100 itens da CLT e que as pessoas não têm noção ainda realmente do que está acontecendo. A reforma política é a mesma coisa. Essa semana deve ter andamento lá no Congresso Nacional também o aspecto da reforma política que as pessoas não estão nem percebendo. E na reforma política, o que está sendo orquestrado, organizado no âmbito do Congresso Nacional é para salvar os políticos. Estão fazendo uma reforma política, não é para ter mais democracia, para garantir os anseios dos trabalhadores, do povo brasileiro, não. É para salvar a pele deles em relação à Lava Jato, é para garantir facilidade para os velhos caciques da política, para uma perpetuação. Então, realmente, está faltando muita informação, né? Tipo o que vocês estão fazendo aqui, que é extraordinário. Parabéns, porque estão trazendo pessoas para dar uma opinião distinta, né? E está faltando realmente na grande mídia. Então, há um processo de condução, até de manipulação, eu digo, das informações, e as pessoas, na verdade, não estão tendo a verdadeira consciência, porque se tivesse consciência do que está acontecendo no nosso Brasil, em termos de desfiguração, de rasgar a Constituição, rasgar a CLT, rasgar os direitos trabalhistas, a greve geral tinha sido 100%, e não só 35 milhões que paralisaram, né? Foi uma greve forte, mas se as pessoas tivessem realmente consciência, estariam todo mundo parado e por tempo indeterminado. Eu sei que essas críticas que você faz hoje são bem contundentes, e a minha pergunta eu não quero que você entenda como provocação. Mas é uma provocação de leve, viu, Gilberto? Você foi candidato a prefeito de São José em 2012 pelo PSOL. Sim. E até hoje você está afiliado ao PSOL, que é um partido que tece várias críticas ao governo e tal. Você consegue separar uma coisa da outra quando você vai fazer suas críticas? Como é que você entende isso com esse partido forte que é o PSOL no Congresso e essa sua participação nisso aí também? Não, eu consigo separar muito bem, Rodrigo. Primeiro porque eu sou um trabalhador, né? Eu trabalhei muitos anos em fábrica, eu sou um contribuinte, né, do regime geral de previdência do INSS, né? E sou um cidadão que voto, né? Então, nas feitas dessa reforma eu consigo separar bem, sim. Sua pergunta é muito interessante porque
ajuda, né, até a gente firmar a oposição. E eu falo também como técnico, né, porque eu atuo na área previdenciária já uns 20 anos, né, sou advogado trabalhista. Então eu estou preocupado enquanto advogado também. Enquanto advogado, porque eu, enquanto advogado, eu vou ter dificuldade de acessar a justiça do trabalho hoje. O trabalhador vai pensar 10 vezes antes de entrar com o processo, né, contra os patrões, porque se ele perder, ele vai ter que pagar o advogado da parte contrária. Né? Se ele faltar na audiência por algum motivo, ele vai ter que pagar para entrar. Né? E aí, ele é obrigado, inclusive, a aceitar um acordo que ele assinou com o patrão lá, junto com o patrão. Então ele vai, olha, eu não concordei, mas eu tive que assinar. Aí eu vou dizer para ele, olha, com essa nova lei, se for aprovada no Senado, eu não posso fazer nada. Né? Ah, mas aí a comissão que assinou, não fui, a comissão que foi escolhida na fábrica para flexibilizar os direitos, eu também fico amarrado. Então, na verdade, ingessa a sociedade. E também, enquanto cidadão, eu sou obrigado a discutir o conceito de Constituição que nós temos. Nós, né, temos a Constituição de 88, que é a Constituição de Direitos Sociais, está escrito lá. Aquele que eu dizia do Papa Leão XIII, entre os gêmeos inimigos, que tem que prevalecer os interesses dos trabalhadores do trabalho, está escrito na Constituição, no capítulo da Ordem Econômica, diz que no conflito, né, deve prevalecer o trabalho, mas isso não está sendo respeitado. Então eu tenho que também, como profissional de direito, como cidadão, eu tenho que gritar e dizer que estão rasgando nossa Constituição. Existe um golpe, na verdade, não é um golpe político de tirar candidato A ou B. Isso aí, para mim, já passou. Segue o processo. A briga agora realmente é entender que existe um golpe na nossa Constituição. Está sendo, na verdade, rasgada a alma do povo brasileiro. Os princípios constitucionais, os fundamentos da Constituição estão sendo rasgados nessa reforma. Você acha que a gente até estava falando antes no intervalo aqui, na sua opinião particular, o PT, no comecinho do governo Lula, tinha 80% do Congresso apoiando o presidente. Ele tinha essa governabilidade, né? Aí depois veio o mensalão e descobriu-se muitas coisas. Mas você acha que o PT perdeu a chance de fazer essas reformas quando tinha esse Congresso apoiando com 80% dos deputados e também dos senadores? O PT fez uma reforma, né, no primeiro ano do governo do Lula, uma reforma da Previdência. Eu participei daquele processo, que eu era consultor jurídico de uma Associação Nacional de Previdência, então eu participei daquele conselhão como ouvinte, a minha associação participou como ouvinte. Então ele fez uma reforma e tinha a intenção de aprofundar as reformas. Eu não sei até que ponto, né, o PT, o Lula ou a Dilma iriam chegar próximo dessa reforma. Eu acho muito difícil chegar no grau que está hoje, né? Mas o PT, na minha opinião, ele fez o que queria fazer, né? E nós discordamos de muitas coisas, né? Acho que a reforma da Previdência de 2003 também, ela foi exagerada, sobretudo sobre os servidores públicos, né? E recentemente, antes da Dilma sair, ela fez alteração na questão das pensões, por exemplo, que reduziu, né, o valor das pensões, reduziu o prazo para recebimento. Então, eu acho que o PT fez o que tinha que fazer. Se tivesse a Dilma lá, de repente nós teríamos reformas também. Não sei se é nesse grau, né? Mas os trabalhadores também teriam que ir para a rua para poder defender seus interesses. Então, seja o governo que for, o importante é ouvir, né, os sindicatos, os trabalhadores, ouvir a sociedade realmente, porque aí nós conseguimos, né, chegar num consenso e dar a resposta. Hoje nós precisamos de emprego, realmente precisa que a economia cresça, e essas reformas vão no sentido contrário, elas só preservam os lucros dos grandes empresários e não, né, garante realmente que novos empregos serão criados. Gilberto, antes da gente encerrar o programa, fazer até é difícil formular essa pergunta, mas eu vou fazer um exercício com você. Então, você defende a ideia de que essas reformas elas são prejudiciais para a população brasileira, para o trabalhador, sobretudo. As três reformas, elas vêm, na verdade, perpetuar algumas injustiças e acentuar, inclusive retirando direitos dos trabalhadores. Partindo do princípio que você tem razão, o que acontece com a gente, população brasileira, é que a gente, então, não sai à rua e não reclama e não está se mobilizando contra essas reformas, diferentemente de o que a gente viu alguns anos atrás. Grande parte da população foi às ruas para pedir mudança, combate à corrupção, a gente acabou com um processo que culminou com o impeachment da presidente. O que acontece agora, então, que nós estamos lidando com uma coisa que está mais, né, na tua opinião, como você bem defendeu aqui, está mais evidente ainda e a gente não se mobiliza. Muito bem. Eu já ouvi uma frase há muito tempo que a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu, por exemplo, como advogado dos sindicatos, eu estive nas manifestações do dia 28, na preparação. Então, eu vi
um grande movimento, né? Eu vi, na verdade, né, Rodrigo é uma pessoa bem antenada, bem sensível, conhece um pouco a minha história. Eu faço minha militância social e política, né, cristã, já vai fazer uns 35 anos. E eu nunca vi uma greve tão forte. Foi extraordinária. Então, olhando o rio, lá em Minas, a gente olha o rio lá, tá calmo, mas o redemoinho está por baixo. Então, eu percebi nesse processo dos últimos dias que tem um redemoinho muito forte. E aí nós podemos ter um tsunami. E a forma como atua esse governo, com um bombeiro louco que joga gasolina para apagar o fogo, né? Quer dizer, nas vésperas de uma manifestação, ele força a votação da reforma trabalhista. Isso é uma provocação muito grande. Eu estou muito esperançoso. O que eu vi no dia 28, realmente, para mim, todos os meus anos de militância, infelizmente, a grande mídia fez um cerco, né? Tentou reduzir, minimizar, mas, concretamente, né, grande parte do Brasil parou. Então, há uma reação. E o povo, na verdade, não é tão bobo, não é tão ignorante assim. Falando da reforma política, falando de política, o povo brasileiro experimentou todas as forças políticas que emergiram depois da ditadura, né? O PSDB, o PMDB, o PT, e está vendo. De repente, o caminho pode ser voltar, né? Com um maluco que está aí, né, no segundo lugar das pesquisas, né? Que pode ser, mas é essa tentativa do povo. Não, o povo, na verdade, ele está insatisfeito do jeito dele, está incomodado. Então, o povo não é tão ignorante assim como querem fazer. É isso, fez a experiência com todas as forças políticas. Experimentou o PSDB, experimentou o PT, experimentou o PMDB, está aí, está tentando. Porque o pessoal sabe, na hora que você vai comprar o leite, comprar o pão, na hora que está desempregado, vê sua carteira, né, com a baixa lá e não consegue arrumar emprego, então a situação realmente está difícil. Mas eu tenho muita esperança, viu? Muita esperança. Eu acho que nós estamos num caminho de que o povo vai tomar. Mesmo com todo esse cerco, né? Infelizmente, às vezes eu acho que nós estamos na Coreia do Norte, assistindo televisão, porque parece que tem ainda bem que tem TV câmeras, que são democráticas, né? Graças a Deus, fico feliz, né? Como consultor jurídico, ajudar a implementar isso daqui. Estou feliz, parabéns a vocês. Mas há um cerco e parece que, na realidade, o único caminho é servir o lucro, né? O que está acontecendo nessa reforma trabalhista é isso. É o sábado, né? Que foi feito por homem, na verdade, está invertido. O homem foi feito por sábado. A máquina, ao invés de ser feita por homem, o homem que é para a máquina. É o que está no bojo dessas reformas. Isso não é político, isso é da vida, é a realidade. Né? Quando eu flexibilizo a jornada, flexibilizo o direito, ao bel prazer do patrão, eu estou dizendo, olha, você não tem mais personalidade, você é uma peça da minha máquina. É isso que tem em jogo e o povo está despertando para isso. Bem, muito obrigado pela tua participação, foi muito esclarecedor. A gente podia ficar aqui horas falando sobre todas as reformas. O Gilberto vai participar de outros programas aqui na TV Câmara, ele estará na TV Câmara Entrevista, falando um pouco mais sobre a reforma da Previdência, aprofundando esse assunto. Chega ao fim mais um Bom Dia Jacareí, muito obrigado pela sua audiência, quero deixar aqui meu beijo para a dona Nancy e para a Iraitã, que são nossas telespectadoras, participam aqui com a gente, são fãs do Rodrigo Romero também. A reprise do Bom Dia começa daqui a pouco, às 11 da manhã, visite nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, lá você pode conferir todos os nossos programas, também pode saber da nossa programação lá no site jacareí.sp.leg.br. Curta a nossa fanpage em facebook.com/TV Câmara Jacareí. E hoje, às 8 da noite, o programa TV Câmara Entrevista vai discutir empreendedorismo feminino. Daniel Mendes conversou com a empreendedora Patrícia Silvia, que tem um convite para nós. Oi, Elton, bom dia. Eu sou a Patrícia Silva, fundadora do Seja, somos empreendedoras de Jacareí. E hoje à noite a gente vai estar falando sobre empreendedorismo feminino. Espero todo mundo lá às 8 horas da noite. Até mais! Então, muito obrigado, eu deixo aqui. Gilberto, alguma palavra final, alguma finalização da tua participação aqui? Só agradecer o convite, né, e da minha felicidade de participar da TV Câmara, que eu ajudei, mais uma vez, lembrando, né, e deixar uma mensagem de esperança, né, para o povo brasileiro. Dias melhores virão, sim, é só a gente se movimentar. Tem que sair da cadeira e tem que parar de fazer a militância com o dedo, né, tem que fazer a sua parte, ser cidadão. E você também, eleitor, você tem que ficar sabendo que o seu representante, o que ele pensa a respeito das reformas, né? Você votou nele para ele te representar. Será que o seu representante e você estão em sintonia em relação a essas mudanças? Procure, participe. Hoje com as redes sociais você consegue atuar e conhecer um pouco melhor daquele que representa você no Congresso Nacional, também na Câmara Municipal. O Bom Dia Jacareí termina aqui, não se esqueça, amanhã temos sessão ordinária a partir das 9 da manhã, um pouco antes o programa Pré-Pauta traz os detalhes da sessão. Voltamos na quinta-feira, esperamos por você, até lá!